Bom, pessoal, boa tarde. Que bom revê-los. Fico feliz de ver a sala aí quase cheia depois do almoço. Isso é bom e pontual, né, Antônio? Isso nem sempre acontece lá em Goiânia, mas é muito bom saber que a gente pode voltar e já recomeçar no horário. Vou seguir aqui meu tempo, tá, doutora Cristina? A gente tem toda aquela programação, então a gente vai ter uma fala de aproximadamente 1h15 agora, não é isso? Depois a gente volta para os grupos. Então, meus colegas, nós vamos agora na parte da tarde tratar de trabalho intermitente e trabalho autônomo. Todas essas modalidades de trabalho, né, que foram inseridas aí na reforma, foram regulamentadas, foram tratadas de outra forma, né? Claro que a gente já tinha aí essa possibilidade do trabalho autônomo, mas agora com uma regulamentação específica lá na CLT e também tem dispositivos numa portaria do extinto Ministério do Trabalho, portaria 349 de 2018, trouxe para vocês também aqui, falando sobre o trabalho intermitente, sobre o trabalho autônomo. Então, tudo isso está dentro desse contexto que a gente começou falando desde manhã. Nós iniciamos tratando dessa nova realidade, que a gente chama de futuro do trabalho, mas que já é o presente, já é essa realidade. A gente fala desse mundo novo aí que está aí diante de nós, nessa realidade que é inevitável. Eu creio ser um caminho sem volta. Por mais que nós queiramos resistir a essa realidade, por mais que nós queiramos refutar essa regulamentação que está aí, né? No almoço a gente conversou bastante sobre essa questão da reforma trabalhista, que por mais que a gente não goste, não queira, rechace de certa forma a reforma trabalhista, mas é uma realidade. E eu não acredito, e a gente já tem exemplo disso, por exemplo, na questão da contribuição sindical, que o Supremo chancelou. Temos, claro, outra situação que mostra essa atuação pontual do Supremo, como, por exemplo, na questão da gestante e atividade insalubre. E temos aí essa indefinição quanto à questão do trabalho intermitente, que era para ter sido decidida ontem, né? Ontem ou anteontem, né? Era para começar o julgamento ontem. Estava na torcida, queria já trazer essa notícia aqui para vocês, né? Falou, o Supremo já declarou constitucional, inconstitucional o trabalho intermitente, seria talvez mais fácil para nós. Mas a gente pode fazer algumas apostas, né? Eu tenho alguma aposta para a questão do intermitente, tem uma aposta para a questão do acesso à justiça, lá do artigo 844, do 790A, do 791A, que trata dos honorários comerciais, periciais e daquela questão do arquivamento lá, que é a DIN 5766. Eu tenho algumas apostas, eu não acredito, posso estar enganado, e aí o tempo dirá, mas eu imagino que o Supremo chancele, ou pelo menos valide, alguns dispositivos que estão lá na reforma. Pelo menos é o que se desenha aí. Acredito muito, a gente estava conversando no almoço, que especificamente na DIN 5766, que trata dos honorários, da justiça gratuita e tudo mais, possa haver os demais ministros possam seguir ali a linha adotada pelo Barroso, talvez, né, que seria ali um meio termo. Mas em relação ao intermitente, a questão ainda está indefinida. Eu trouxe para vocês, vou mostrar o parecer da Procuradoria-Geral da República, por exemplo, que não entende a regulamentação toda inconstitucional. Se a PGR já se manifesta nesse sentido, será que não seria, né, uma possibilidade aí? Eu sei que a regulamentação do intermitente tem problemas, mas talvez esses problemas sejam pontuais. Eu não imagino que a gente vai conseguir
ter uma sociedade que não traga qualquer regulamentação para isso. Essa é uma realidade, não tem como fugir. A gente fala como é que será a vida dos nossos filhos, né? A gente fica imaginando aí esse futuro. Esse futuro aí que está aí. Adianta a gente dizer que nós vamos simplesmente proibir certas formas de trabalho? A gente vai dizer que todo mundo que trabalha com Uber, com essas plataformas digitais, os entregadores aí, eu sei que está sendo gravado, mas é difícil fugir de algumas marcas, né, que são características, e vejo que para mim talvez não tivesse nenhum problema de falar. Nós temos aí o Uber Eats, né, a Rappi e tudo mais, que estão aí. A gente vai fechar os olhos para essa realidade e falar assim, não, isso tem que ser proibido, mas isso vai acontecer. Não tem jeito. Qual que é o caminho, então? Talvez trazer mais proteção para esses trabalhadores, talvez encarar essa situação de uma outra forma, a gente perceber que é uma realidade que não tem volta, é uma situação inexorável, é um caminho que vai acontecer, e como a gente vai lidar com isso? Refutar totalmente ou tentar trabalhar com o que a gente tem. E aí, para começar essa parte da tarde, aproveitando aí, cadê o César? Não está aqui, né? Eu já soube que temos talentos, né, no grupo aí, né? Um talento musical aí, o César. Pode fazer propaganda aqui da banda? Não? Os trabalhistas? Então tá bom. Temos aí talentos musicais, eu não tenho talento para isso, até queria cantar. Queria ter trazido Juntos e Shallow Now aqui para cantar para vocês, brincadeira. Mas eu trouxe uma poesia para a gente começar, né, essa tarde mais animada, e tratando dessas formas de trabalho, né? Qual que é a realidade? Então, a poesia que eu trouxe para vocês para começar essa aula à tarde mais animada se chama Trabalho em Mutação. E diz assim: o futuro do trabalho não se pode prever. Palpite certo ou falho, só saberá quem viver. Robôs fabricando gente, gente servindo robô. Prazer, sou seu novo gerente, me chamo computador. O labor é intermitente, nesse tempo de mutação. Salário, um palito de dente, o suor não paga o meu pão. A vida na palma da mão, nela som, paixão e dor. Na tela, a face do irmão, obra do Steve, o sonhador. E a ciência que traz alegria, tira emprego do trabalhador. Como equilibrar sem histeria esse cenário transformador? O robonano faz cirurgia, o feto na impressão 3D. O vento gera energia, tudo é game para a geração Z. E do outro lado, a vida bandida, de quem não tem o que comer. No carro não há motorista, no banco ninguém que se vê. E a máquina já faz arma em casa, tudo de modo avassalador. E o ser humano jogado à traça, mas não se pode fabricar o amor. É isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Começamos então, está aí o texto para vocês. Eu fiz no ano passado essa poesia aí para tratar do futuro do trabalho e as novas tecnologias, no evento lá na USP de Ribeirão Preto. E toda essa reflexão, essa questão que está aí posta diante de nós, né, que é desse trabalho que está aí. Essa regulamentação não é à toa, ela não veio do nada. A gente não está falando de trabalho intermitente, de algo que está sendo forçado a regulamentar. Não, não é isso. A gente tentou regulamentar uma situação que está aí. Só que, a meu ver, a regulamentação é muito deficiente. Da mesma forma que no teletrabalho, nós buscamos regulamentar aquela situação com base numa percepção que se tinha, sem discussão prévia, com sindicatos, sem discussão prévia com a sociedade, da mesma forma está aí o trabalho intermitente. Então, o que nós temos em relação ao trabalho intermitente? Nós temos aí essa linha do tempo que começou lá com a Lei 13.467,
né, enquanto a gente poderia falar que tinha alguma coisinha lá relativa ao teletrabalho, né, lá no artigo 6º, parágrafo único, em relação ao trabalho intermitente, nós não tínhamos nada. E aí, a Lei 13.467 passou a tratar ali no 443, no 452A, do trabalho intermitente. Veio a medida provisória 808 e tentou corrigir algumas coisas. Trouxe algumas mudanças, falou da anotação da carteira, de pagamento de remuneração, uma série de coisas que teriam melhorado um pouquinho. Trouxe uma exigência de verificação de um prazo entre a dispensa de um contrato por tempo indeterminado normal, né, regular, que seria aquele emprego contínuo. Trouxe aquele interstício mínimo de dispensa e contratação de intermitente. Isso caiu, né, com a medida provisória. E nós temos aí algo que é muito pouco falado, que é uma portaria do Ministério do Trabalho, que está em vigor, até olhei há pouco tempo para saber se ainda estava em vigor, conferi, pelo menos até ontem estava lá, essa portaria 349 de 2018 do Ministério do Trabalho, que traz alguns dispositivos que eu vou compartilhar com vocês, mas a situação é aquilo que a gente já mencionou. Como na prática a gente não tem demanda ainda, né, alguém já teve algum caso aqui de julgar intermitente? Eu ainda não tive. Mas eu não tenho dúvida que nós teremos. Não tenho a menor dúvida que nós vamos ter problemas em relação a isso. E aí eu quero compartilhar algumas apreensões acerca disso. Bom, então nós temos a portaria aí, trouxe um dispositivo constitucional que trata da possibilidade de regulamentar, né, como todos sabem, não temos mais um Ministério do Trabalho, né, algumas funções foram absorvidas aí pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministério da Cidadania. A parte de fiscalização do trabalho ficou com o Ministério da Economia. Mas temos aí essa portaria 349, que está em vigor. Ela foi publicada em 24 de maio de 2018 e estabelece regras voltadas à execução da reforma trabalhista. A gente poderia discutir se a gente vai aplicar ou não essa portaria, qual que é a vinculação que nós temos, mas é interessante conhecer essa portaria porque existem algumas referências, pelo menos, para nós interpretarmos as disposições do trabalho intermitente. O que essa portaria trata? Do trabalho autônomo intermitente, que nós vamos falar aqui hoje à tarde, né? E, além disso, a anotação de gorjetas, comissão de representados empregados, né? Ela que entrou em vigor no dia 24 de maio de 2018. Pois bem, nós vamos falar então de intermitente, e aí a gente precisa repensar, né, trazer alguns conceitos sobre ele. O que é intermitente? Né? Intermitente é essa coisa que vem de forma irregular. Né? A gente lembra muito daquelas febres dos nossos filhos, né? Quem tem criança aí sabe disso, aquela agonia, quando a criança está com febre, você não sabe quando vai, quando volta, e a gente tem que ter todo aquele cuidado. Na medicina tem esse termo usado, intermitente, dessa forma, aquilo que vai e volta, que cessa e recomeça por intervalos irregulares. E aí nós temos esse trabalho intermitente que já é regulamentado de alguma forma na Europa e na América do Norte. Nós temos algumas formas de trabalho e, basicamente, dois modos de tratar o trabalho intermitente. Um, que é a regulamentação anglo-saxã, que ela é mais permissiva, e a regulamentação da Europa continental, que é mais detalhada, né, e traz maior proteção. César, já fiz propaganda aqui da sua banda, tá? Valeu. Então, o que nós temos, né, no direito comparado? Tá? Na Inglaterra, nós temos o contrato 0 hora, em que não há garantia nenhuma de pagamento mínimo, nem exigência de negociação coletiva. E aí, vamos juntar, embora tenha ficado separado ali, mais parecido com a regulamentação dos Estados Unidos, né, do Just in Time, que não existem garantias mínimas, mas alguns estados dos Estados Unidos começam já a trazer alguma regulamentação, algumas proteções para esses trabalhadores.
E aí, volto a frisar, a questão aqui, a meu ver, eu acho que não dá para refutar toda a regulamentação. Se a gente quiser fazer isso, a gente fala, olha, não vamos regulamentar o trabalho intermitente. Tudo bem, podemos fazer isso, mas ele vai existir. Eu não tenho dúvida que na prática ele vai acontecer. E aí como é que nós vamos lidar? Como é que nós vamos minimizar os problemas diante do trabalho intermitente? E aí, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, não existem garantias mínimas a princípio. Tá? Alguns estados já começam a trabalhar isso. Agora, separei aqui Alemanha, Itália e Portugal. Nesses países da Europa continental, nós já começamos a ter alguma proteção específica, algumas garantias mínimas que no Brasil nós não temos. Por exemplo, lá na Alemanha, se prevê o número de dias e horas de trabalho em que o trabalhador deve ser convocado, um mínimo de pagamento de 10 horas semanais. Poxa, já é alguma coisa. Né? Como se sabe, no Brasil não tem mínimo. E aí, poderia um empregado intermitente ficar totalmente sem trabalho num determinado mês? Ele poderia ficar sem receber nada? Poderia ficar sem ser convocado hora nenhuma? Então, essa vinculação que se tem lá é algo que traz alguma garantia para esses trabalhadores. Na Itália, né, nós temos o Lavoro a Chiamata, que tem uma exigência de celebração via negociação coletiva. Talvez seja uma garantia interessante, né, para esses trabalhadores, de ter essa atuação de sindicatos. Certa vez eu estava pensando, será que seria possível criar um sindicato dos trabalhadores intermitentes? Ou eles estariam vinculados àquela categoria? Eu acho que é mais viável que as negociações de cada categoria vislumbrem, né, ou atentem à realidade daqueles intermitentes daquela categoria. A gente tem um sistema sindical muito engessado e a nossa representação é por categoria. Então, a princípio, nós não teríamos uma categoria de intermitente. Em cada categoria poderia ter um intermitente. Aliás, é um problema da nossa legislação permitir que intermitente seja para qualquer categoria, exceto a aeronauta. Coisa que, em determinados países da Europa, já se restringe. E acho mais razoável que o seja. Por exemplo, alguns países limitam o trabalho intermitente a setores do comércio, de serviços, e não liberaram geral. Porque imaginem, um operador lá de um forno, de uma máquina com alto potencial de acidente do trabalho, o cara vai sem a capacitação adequada fazer um serviço numa máquina que ele pode se acidentar. Imagina aí professores intermitentes, né? Que beleza, o cara vai lá dar uma aula, sem compromisso nenhum, vai lá dar uma aula e vai embora. Né? Será que seria da natureza desse trabalho poder ser de qualquer categoria? Ou a natureza dele não seria realmente daquelas atividades em que normalmente se tem uma atividade descontínua? E aí acho que seria bastante normal que tivesse, por exemplo, em restaurantes, em buffets, trabalhadores intermitentes. Pô, se eu tenho um buffet que eu não sei quando eu vou ter a demanda, e aí eu tenho, num final de semana, uma festa, no outro eu não tenho, e aí eu chamo trabalhador intermitente, eu não vejo, a princípio, problema quanto a isso. Além do que, o trabalhador teria aí a possibilidade de ter uma pluralidade de empregos tranquila, ele poderia ganhar de vários empregadores, e ainda mais, aquele cara que se destacasse, ficasse bom, ele começaria a fazer leilão lá. Ele não é obrigado a ir, ele fala, não, eu estou agora para ser garçom numa festa, eu vou cobrar 100, depois eu vou cobrar 200, e aí? Nós vamos entrar no problema da remuneração desses trabalhadores, que é um dos pontos aqui que nós vamos discutir. E lá em Portugal, tem uma garantia de pagamento de 20% da remuneração base. Olha que interessante. Como é que fica o empregado intermitente num mês que ele não tem trabalho? Ele, além dele não ganhar nada,
ele fica totalmente sem cobertura previdenciária. Como é que ficam as garantias dele nessa situação? Talvez não fosse mais interessante, já que é inevitável, ao meu ver. Vocês podem discordar de mim, mas eu não acredito que a gente tem como lutar contra essa situação. É muito difícil você imaginar um mundo no futuro. Estou falando no presente é uma coisa, agora no futuro, essa é quase uma realidade indispensável. O que a gente tem que fazer, como eu disse, é ampliar a garantia a esses trabalhadores. É a minha percepção. Tá? Então, o que se tem lá em Portugal? A garantia de pagamento de 20% da remuneração base. Lá no Código do Trabalho português está assim. É admissível trabalho intermitente em empresa que exerça atividade com descontinuidade ou intensidade variável. Nesse caso, as partes podem acordar que a prestação de trabalho seja intercalada por um ou mais períodos de atividade. Beleza. É da natureza dessa atividade a descontinuidade, né? A empresa não tem uma demanda que justifique manter empregados durante todo o tempo, aí tudo bem, eu posso falar empregado intermitente. Mas para qualquer atividade, exceto a de aeronautas, já pensaram por que excluíram os aeronautas? Será que era porque os deputados não queriam pegar um piloto de avião lá que caiu de paraquedas e vai assumir o avião? Foram só os aeronautas que ficaram de fora. Mas, a meu ver, não é razoável que qualquer categoria possa ter trabalhador intermitente. A nossa lei deixou em aberto. Bom, o que mais? Vejam lá, está lá no Código Português também, que durante o período de inatividade, ou seja, ainda que ele não seja convocado, o trabalhador ele vai ter direito a uma compensação retributiva mínima, que é de pelo menos 20% da retribuição base, a ser pago pelo empregador com periodicidade igual à da retribuição. Então, assim, eu já pensei muito sobre isso. Eu até acho que é difícil defender que o empregado intermitente faça jus ao salário mínimo mensal, ainda que ele não trabalhe. Até uma emenda nesse sentido, quando estava a MP 808, se discutiu isso, queriam colocar isso lá. Eu, com toda honestidade, acho que isso iria inviabilizar totalmente a figura. Pode até defender, eu acho que é defensável isso. A gente poderia até trazer à baila a Convenção 131 da OIT e dizer da necessidade do salário mínimo mensal para qualquer trabalhador. Mas a gente já tem as exceções. O próprio regime de tempo parcial já admite o pagamento de salário mínimo hora. No intermitente também ele vai ter garantido o salário mínimo hora. Mas se ele não trabalhar, ele deveria fazer jus ao salário mínimo mensal, ainda que ele não trabalhe? É discutível, mas não é simples. Agora, se garantir uma remuneração mínima a ele, ainda que não trabalhe, eu acho bastante razoável. E se garantir também uma cobertura previdenciária, acho extremamente necessário. São 2 pontos para a gente começar aqui que são bastante problemáticos, eu acho, na nossa regulamentação. E aí, quando a gente compara a regulamentação no Brasil e a regulamentação na Europa continental, a gente vai verificar esses problemas que nós temos aí na nossa legislação. Enquanto lá fora nós temos uma exigência de pagamento mínimo em quase todos os países, e até os países anglo-saxões já começam a adotar essa proteção mínima de algum pagamento ao intermitente, mesmo que ele não trabalhe. E eu acho isso interessante porque isso vincula, né, as partes, isso cria obrigações permanentes para as partes. Outra coisa, lá fora, se veda claramente a dispensa para a contratação de intermitentes. Eu entendo que é possível, né, você identificar fraudes,
né, a medida provisória 808 trazia isso, né, ela tratava especificamente dessa situação. E eu acho que essa é a grande preocupação que se tem, é a substituição dos empregados com contrato, né, por tempo completo, por continuidade, por empregados intermitentes. Essa seria a grande precarização das relações de trabalho, mas, na verdade, nós ainda não identificamos isso hoje, com essa clareza. Não sei que é a realidade do Rio Grande do Sul, mas, pelo menos, as pesquisas que eu já fiz mostram que a adesão ao contrato intermitente ela ainda é pequena, até porque não é tão assim vantajosa para o empregador assim. Por mais claro que se tem essa vantagem de pagar apenas quando o empregado trabalha, isso não vou negar que é complicado, mas vejam do lado do empregador, eu posso ter um trabalhador lá que presta serviços eventualmente, vou pagar só quando ele vai ali e pronto, não tem vínculo nenhum com ele. E aí o empregador vai optar então entre ter esse diarista, ter esse prestador de serviços, de vez em quando lá eu faço o acerto e pronto, por ter um empregado intermitente, com carteira assinada, recolhimento de FGTS, INSS, quando ele trabalha e tudo mais. Eu não vou, claro, cair no conto vigário aí de achar como o governo veio, né, a exposição de motivos lá da reforma, parece lindo, né? Nós vamos tirar trabalhadores da informalidade e vamos trazer para a formalidade com contrato intermitente. A gente não pode ser tão inocente, né, e ingênuo assim, mas também a gente não pode achar que a situação para o empregador também é a melhor dos mundos. Por quê? Ele poderia ter um trabalhador ali eventual e ele passa a colocar um empregado na sua folha mensal, passa a ter registro, passa a ter toda a documentação dele, passa a poder se responsabilizar por acidentes de trabalho, não que não possa no outro caso, mas essa vinculação ela fica mais forte quando se trata de um vínculo de emprego. Então o problema são os extremos. Levar o trabalho intermitente a tal ponto em que o trabalhador fique sujeito a convocações esporádicas, sem o mínimo de compromisso. Né? Então, esses extremos, seja de uma imposição muito grande ao empregador, porque se eu passo a colocar passo a exigir um salário mínimo mensal ao empregador, eu tenho um rol de exigências que pode ficar muito pesado. E aí a gente tem que buscar esse equilíbrio entre um emprego intermitente que seja correto, que seja justo, seja razoável dentro dessa realidade, e eu sei que isso é difícil, né, esse emprego aí que seja minimamente protegido e adequado, e aquele que é abusivo, que não tem proteção nenhuma. É isso que a gente precisa buscar aqui. E lá fora, o que nós temos aí? Uma limitação para as atividades permitidas, que também é bastante razoável. O que nós chegamos ao final, no Brasil, com a regulamentação que se tem do intermitente? Ao pior dos dois mundos. A gente não tem nada. A gente não tem nenhuma garantia para o intermitente. O intermitente só ganha se trabalha, muito próximo com aquela lógica dos Estados Unidos. Ele tem pouquíssimas garantias, né? E ele ficou o quê? Com a única coisa que ele tem no Brasil, o quê? É o registro na carteira de trabalho. Basicamente isso. Então, diferentemente dos países da Europa continental, nós não temos aqui nenhuma remuneração mínima, nós não temos expressamente, embora acho que na prática a gente precise dar essa garantia, né, de vedação. Não há nenhuma vedação de dispensa em massa para a contratação de intermitentes, e esse é o grande risco que nós temos. Mas nós temos já a situação aí. A lei está em vigor há quase, né, está em vigor há 1 ano e meio. E aí, foi tão danosa quanto se imaginava? Eu não estou vendo isso, mas pode ser que fique. Antes que fique, vamos tentar cuidar, né, da situação,
Vamos lá. Não há exigência em nossa lei de previsão de negociação coletiva, como se tem na Itália. Embora o artigo 611-A se permita que os sindicatos também negociem cláusulas relativas ao intermitente. E o problema maior aqui do Brasil é esse, liberou para todas as categorias, exceto para aeronautas. Então, o que nós temos que melhorar, a meu ver? Aí, de lege ferenda, claro, mas na nossa atividade a gente pode também minorar esses prejuízos. E tentar, na medida do possível, mudar todo o nosso conceito a respeito daquele emprego clássico. Acho que passou da hora da gente começar a tentar ver o vínculo empregatício como algo diferente. A gente estava falando no almoço, não tem como a gente pensar que essa realidade ela vai perdurar. Quantos anos tem o direito do trabalho? Começou? O direito do trabalho começou ali no século XIX e com mais força, né, avançou pelo século XX e agora no século XXI ele tem que ser todo revisitado. Tudo que a gente estudou lá, a primeira coisa, né, na Direito do Trabalho 1 lá na faculdade, quais são os requisitos da relação de emprego? Pessoalidade, subordinação, não eventualidade, onerosidade, acabou aquilo. Não eventualidade já não pode mais ser um requisito do vínculo empregatício, porque nós temos o trabalho intermitente que não atende a esse requisito da não eventualidade. Agora nós temos um trabalho com a natureza de descontinuidade. A subordinação também ela tem que ser revisitada, até porque existem outras formas de subordinação hoje que podem ser reconhecidas, como a subordinação estrutural. No caso do trabalho intermitente, nós temos uma subordinação em que o empregado ele pode recusar uma ordem mínima de um empregador, que é o quê? Ser convocado para o trabalho. O empregado que não é intermitente, ele não pode se recusar a comparecer ao serviço. O intermitente pode. Então, nós temos que mudar a nossa concepção dos elementos clássicos do direito do trabalho, dos requisitos clássicos, porque essa realidade mudou, e isso é inevitável. Meus colegas, infelizmente, tem que dizer, eu sei que muita gente vai achar assim, mas isso é balela, isso é conversa e tal, mas é a realidade. Aqueles conceitos clássicos, aqueles requisitos clássicos, aqueles elementos que a gente se habituou a ver, eles precisam ser revisitados. Há uma ressignificação de todos esses conceitos quando se trata de empregado intermitente. Então, o fim da exigência da não eventualidade, há uma mitigação da ideia de insubordinação. O empregado intermitente pode se recusar a comparecer ao serviço, recusar a convocação. Isso é inimaginável para o empregado não intermitente. Outra questão, né, que já foi falado aqui várias vezes, a não exigência de renda mínima. O trabalhador, o empregado, ele tem que ter respeitado o salário mínimo mensal, mais uma exceção para o intermitente. E essa previsão para diversas atividades. Então vamos lá, na nossa regulamentação que está lá na CLT. Começando lá do 452A. Aí eu coloquei nessa tabela, na primeira coluna, a CLT, na segunda, a medida provisória 808, que perdeu a eficácia, mas fica ali para uma referência histórica, que seria interessante, e a portaria 349 de 2018, que está aí, está em vigor, mas a gente não faz nem referência a ela, e tenho dúvidas aí sobre a aplicação dela em certos pontos. Mas vamos lá, começa o 452A dizendo assim: o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo. Beleza. Ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Primeiro aqui, será que é uma coisa ou outra? Ou será que seriam as duas coisas? Bom, primeiro que não tem jeito do empregado receber menos que o salário mínimo. Então, o salário mínimo tem que estar assegurado. E aí, ele não pode ganhar um salário inferior
ao dos demais empregados. Isso até parece óbvio, mas essa portaria 349, como eu vou mostrar adiante, ela ainda traz um complicador. Ela não fala que ele não pode ganhar menos do que os outros colegas, não. Ela não fala só isso. Ela fala que, inclusive, ele pode ganhar mais do que os outros empregados. Será? Será que nós temos que verificar aí? Será que haveria direito à equiparação salarial entre esse intermitente e o empregado regular que está ali trabalhando na empresa? Que ele não pode ganhar menos, me parece até um pouco óbvio. Mas ele pode ganhar mais? E se ele não pode ganhar menos, qual que vai ser a referência dele? Vamos supor, nós temos 2 empregados. Um empregado que tem mais tempo de casa, que estaria fora aí da equiparação salarial com outro, por causa do tempo de serviço da função, aqueles requisitos lá do 461, né, da CLT, de pelo menos 2 anos na mesma função. Se tiver mais, caberia aí essa distinção salarial. Com quem que ele vai ter a referência? O empregado que está há mais tempo ou o empregado mais novo? Faz sentido ele poder ganhar mais do que os outros? Poderíamos falar assim, mas faz, porque já que ele está recebendo só de vez em quando e o outro está trabalhando regularmente, para valorizar aquela hora, eu posso dar esse incentivo. Mas e aí? Vamos pensar o contrário. E o empregado regular poderia pedir equiparação salarial com esse intermitente que ganha mais? Olha que confusão que nós temos. Esse é um problema seríssimo. Aí vem o artigo 2º da portaria e fala assim, o que a lei não falou, mas eu acho que isso aqui está certíssimo, esse contrato intermitente deve ser registrado na CTPS, na carteira de trabalho. Beleza, a lei não falou nada. E a portaria vem falar, olha, deve ser registrado. Para mim, tranquilo. Até aqui a portaria andou bem e mesmo que ela não dissesse, teria que ter anotação no contrato de trabalho. Bom, a portaria vem regulamentar a CLT nesse ponto e fala assim, que na CTPS, no contrato, deve constar lá o valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao valor do mínimo, praticamente repete, né? Nem inferior àquele devido aos demais empregados. Mais adiante, vocês vão ver essa coisa que eu falei da possibilidade de ganhar mais. Então, vejam só, aí as nossas questões, né, sobre a remuneração do intermitente. Primeiro, que ele não pode receber remuneração inferior ao salário mínimo hora. Beleza. Não pode ser inferior à dos demais empregados. Até aí eu acho razoável. Com quem que nós vamos comparar? É um problema, com o empregado mais antigo ou mais moderno? Mas eu acho que essa garantia mínima tem que ter. Agora, eu posso pagar mais ao intermitente do que um trabalhador que exerce a mesma função e ganha o salário mensal, que está ali trabalhando regularmente? Eu vou aplicar o artigo 461 da CLT a esses casos? Olha o problema que nós vamos ter em relação a isso. Aí tem lá o intermitente, que fala o seguinte, a lei fala o seguinte, você contratou um intermitente e você precisa ter, se você convocar, você vai ter um mínimo de 3 dias corridos de antecedência para convocar esse empregado intermitente. A lei não fala sobre qual forma. Como é que tem que ser essa comunicação? Pode ser por e-mail, WhatsApp? Para mim, tranquilo. Mandou lá um zap para o empregado. Ele viu lá, marcou as 2 vezes, não falou nada, recusa. Se ele aceitou, aí ele assume um compromisso de comparecer. Ele pode recusar. Ele tem um prazo de 1 dia útil para responder. Se ele não falar nada, se entende a recusa. Se ele responder, ele assume um compromisso de comparecer.
E aí vem uma coisa que deu pano para manga nessa história toda, inclusive a medida provisória tirou essa parte e aí, como ela perdeu a eficácia, voltou. Que é aquele problema da multa, que é possível de aplicar ao empregado que aceitou a convocação, mas não compareceu ao serviço. Aí vem falar, mas se pode aplicar uma multa ao empregado? Eu sei que essa situação é delicada, mas vamos pensar. O cara tem um buffet. E aí ele atende a um pedido do governador aqui do Rio Grande do Sul. Como é que chama? É aquele jovem, né? Eduardo Leite. Muito bem. Então o governador aqui dá uma festa, contrata um buffet. Aí o cara vai, chama lá vários empregados intermitentes para o dia, para atender lá o governador, lá na festa, lá na casa dele. Não sei se é da festa, não conheço e tal, mas vamos supor, vamos pensar nisso. E aí o garçom não vai. Imagina a situação daquela empresa que é contratada. Depois lá no finalzinho tem até uma historinha lá que eu vou adiantar para vocês. Só para a gente refletir sobre isso. Né? Porque é claro que aí você pode ver a lei dizendo, olha, mas tem uma multa para o empregado que não comparecer. Pensa a situação, teve lá no Mato Grosso do Sul, teve um buffet lá que foi contratado para uma festa, uma coisa mais... a pessoa praticamente atendia assim como pessoa física, era um buffet pequeno, mas um determinado dia, lá numa determinada semana, esse buffet ele tinha 10 serviços ali contratados. 10 pessoas diferentes contrataram a mesma semana, festas, para aquele buffet atender. Numa determinada semana, o marido da dona do buffet morre. E aí ela avisa para os clientes, meu marido morreu, eu não vou conseguir atender. E aí as pessoas, 9 entre os 10 clientes, entenderam a situação e falaram, não, tudo bem, eu vou me virar aqui e tal. Uma mulher não entendeu e foi lá tirar satisfação com a dona no velório do marido dela. Armou um barraco lá, porque ela tinha uma festa lá, sei lá, do filho e tal, e não pôde ser atendido no dia. Não é uma situação complicada? Imagina você contrata o empregado. É o seu empregado intermitente. Ele se compromete a ir. E aí ele não vai. Será que seria justo aplicar uma multa ou não? Porque a lei, quando fala da multa, ela fala assim, olha, você pode compensar uma outra vez que ele não for. Né? Existe uma margem para isso. Agora, eu sei que é complicado, nós vamos ver essa questão da multa, mas eu sei que não é simples, tá? Tanto que a medida provisória 808 tinha revogado esse parágrafo 4º que fala da multa, que diz assim, aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo, pagará a outra parte no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Isso está valendo. Tá? Possível que venha um processo aí para nós que tem esse dispositivo aqui em discussão. Né? Primeiro, só para a gente não passar, vejam lá o parágrafo 3º, diz, a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação. Então, ele pode recusar, sem que isso descaracterize a subordinação. Agora, se ele aceitar, ele assume o compromisso de ir. E aí, se ele não for, ele pode ser penalizado com uma multa. É irrazoável essa multa? Parece que não. Eu entendo assim, embora a resistência a ela tenha sido tão grande a ponto de revogar esse parágrafo na medida provisória 808, mas voltou. E o que a lei diz? É uma multa de 50% sobre a remuneração que ele iria receber, permitida a compensação, quer dizer, se ele ganhar alguma coisa nesse período, ele vai compensar daquela multa, então ele não vai ser obrigado necessariamente a pagar ao empregador. Ele pode ser contratado numa outra situação,
ter aquele valor de 50% descontado. Será que isso é algo novo para o direito do trabalho? O atleta de futebol tem possibilidade de multa? Agora, se não tiver essa multa, como é que seria? Vamos pensar, o cara simplesmente não vai. E aí o empregador vai só ficar no prejuízo? Não sei, sabe? Eu sei que é delicado, né? Eu estou colocando só uma pulga atrás da orelha aí em vocês. Sim, César. Olha só, eu pensei numa analogia com aquela questão do aviso prévio indenizado que a gente costuma dispensar quando o trabalhador não cumpre o aviso prévio trabalhado porque ele já pegou o emprego. Talvez pudesse fazer alguma analogia. O desconto do repouso com a falta, talvez seja pior até. Se a gente for parar para pensar, o empregado regular, talvez, quando ele falte, ele vai perder 100%, não vai perder 50%, não. Não é? Ele perde o dia, o repouso, não é assim? Então, será que é tão novo isso? Não me parece, né? Eu acho que o seu exemplo é bom para a gente raciocinar acerca disso. Bom, aí que vem a CLT e fala assim, olha, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviço a outros contratantes. Bom, esse período de inatividade não vai ser considerado. Mas e aí, para contar as férias dele, como é que nós vamos fazer? Porque lá adiante nós vamos ver que a cada 12 meses de serviço, o empregado intermitente vai ter direito às férias. Mas e no mês que ele não trabalha? Isso vai contar? E vai contar como? Se ele trabalhar um dia, ele tem um mês? Ou ele precisa trabalhar 15 dias naquele mês, para ter aquele mês nas suas férias? Olha que negócio complicado. Não é assim, a regulamentação é muito deficiente, é muito deficitária quanto a isso. Aí vem a medida provisória, tratando de uma situação parecida, a portaria também, e aí a gente tem os outros problemas. O que mais nós temos aqui? A questão da remuneração ao final do período. Vejam só, a lei jogou a bomba. Ela falou assim, olha, ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado intermitente vai receber de imediato aquelas parcelas. É como se o empregador fizesse um acerto rescisório a cada vez que o empregado intermitente fosse. Então, a cada vez que ele fosse, ao final de cada período, ele vai receber a remuneração e vai vir lá no contra-cheque também. As férias proporcionais, o 13º proporcional e tal, aquele período. E a lei não fala quando que é aquele período. Aí a portaria 349, ela vem e fala assim, olha, esse período aqui, tratado pelo parágrafo 6º, não pode ser superior a um mês. Então o cara foi trabalhar numa semana, o empregador pode fazer o acerto com ele, na outra semana ele pode fazer o acerto, mas esse acerto, entre aspas aí, não pode ser um período superior a um mês. Razoável aqui? A portaria acertou? Para mim está razoável. Eu acho que a portaria acertou aqui. Agora vamos lá para os problemas delicados do intermitente. Como é que fica a contribuição previdenciária do intermitente? Se ele for ao trabalho, beleza, ele vai ter FGTS e INSS. E se ele não for? Como é que fica? O próprio empregado que vai recolher a sua contribuição? Não deveria aqui ter uma garantia mínima disso, pelo menos? Aqui eu acho assim, se a gente vai aceitar, se a gente vai engolir o intermitente, que eu acho que é impossível não engolir essa realidade, mas no mínimo a gente tem que trazer algumas proteções. E aí, para mim, uma proteção que seria importante seria essa cobertura previdenciária. Quando o cara recebe, tudo bem, o empregador vai efetuar as contribuições previdenciárias próprias. Mas e quando ele não recebe nada? O artigo 911-A, que está, eu vou pular aqui, depois eu volto. O artigo 911-A, que estava lá na medida provisória 808, que caiu. Olha só o que dizia, tá? Isso não vale mais. Ele fala assim, o empregador
vai efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do trabalhador e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante de cumprimento dessas obrigações. Beleza. Aí ele vem aqui e fala assim, olha, se o cara não receber uma remuneração mínima, como é que faz? O empregado vai complementar a contribuição para atingir o mínimo. Olha só, os segurados enquadrados como empregados que no somatório das remunerações receberem remuneração inferior ao salário mínimo mensal, poderão recolher ao regime da Previdência Social a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal. Quer dizer, ele pode complementar a sua contribuição. Por que não se exigir do empregador essa contribuição, então? A lei não fala nada sobre isso, né? A meu ver, seria uma forma de dar garantias mínimas aqui ao trabalho intermitente. Agora, olha isso aqui. Primeiro, vamos ver as férias. A lei não fala nada disso. Aí a portaria vem e fala que as férias podem ser parceladas em até 3 períodos. Doutora Cristina, olha aqui. O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até 3 períodos. Veja que coisa complicada, porque assim, se você já tem aqueles períodos de inatividade, é muito fácil que o empregado fique ao longo de um tempo sem trabalhar 10 dias, sem trabalhar outros 10 dias, sem trabalhar outros 10 dias. Aí o empregador lava as mãos, pronto, já dei as férias dele, no período de inatividade. Eu tenho resistência a isso aqui. Isso para mim aqui não se aplica. Tá? Eu acho que a portaria exorbitou aqui. Agora, olha essa aqui é campeã. Está na portaria. Eu tenho sérias resistências a isso. Tá? Vejam só. E aqui é uma das nossas questões que nós vamos enfrentar aqui depois da exposição. Vem essa portaria e diz assim: dadas as características especiais do contrato de trabalho intermitente, não constitui descumprimento do inciso 2º do caput, nós já vimos lá, ou discriminação salarial, pagar ao trabalhador intermitente remuneração horária ou diária superior a paga aos demais trabalhadores pela empresa contratados a prazo indeterminado. Bom, se a gente está naquela discussão, se ele não pode receber menos, isso é uma coisa. E aí vem a portaria e fala assim, olha, ele pode inclusive receber mais. Será, colegas? O negócio é complicado, né? E aí, vejam só, quais são os problemas, então, para a gente finalizar só essa parte intermitente, que a gente ainda tem um autônomo para falar, e meu tempo já está indo embora. Doutora Cristina, me ajuda aí. Quantos minutos nós temos? Já está terminando, né? Mais uns 20, né? Eu estava controlando aqui. Então, vejam só, quais são os problemas que nós temos aqui e a questão de uma possível inconstitucionalidade ou inconvencionalidade do trabalho intermitente. Do ponto de vista constitucional, nós podemos falar da dignidade da pessoa humana, mas é um conceito muito aberto, da garantia do salário mínimo a ele, mas o argumento contrário é que o salário mínimo hora está sendo garantido a ele. Agora, nós teríamos, talvez, possíveis inconvencionalidades, também no mesmo sentido do salário mínimo, mas de alguma proteção ao salário que está lá na Convenção 95 da OIT. Que diz o quê? A Convenção 95 da OIT, ela fala assim, olha, se o trabalhador receber pagamento parcial, deve-se garantir uma remuneração justa e razoável a ele. Agora, se ele não trabalha nada no mês, ele não tem nada. Então, ele não tem nem o mínimo, ele não tem remuneração. Você não pode falar em remuneração justa e razoável quando não se tem nada, do zero. Então, isso é algo inviável. Agora, outros problemas práticos que nós temos no intermitente. Isso se aplica ao empregado doméstico. A diarista que trabalha 1 ou 2 vezes por semana, que não é considerada empregada doméstica, ela pode ser intermitente? Ela pode pedir o vínculo como intermitente? Ou a presunção, antes de tudo, é que o empregado seja registrado, e só há
intermitente se houver o contrato formal? Imaginem o problema. Porque o intermitente ele tem uma característica que, para mim, ela é forte. Vocês identificaram aqui numa discussão que vocês tiveram, que é a necessidade da natureza da atividade ser descontínua. E aí uma coisa é eu ter uma faxineira, uma pessoa que trabalha em casa, segunda e quarta, durante várias semanas, e tem uma que eu chamo de vez em quando, na segunda, na quarta, na sexta. Ela é diarista ou pode ser enquadrada como intermitente? Outro problema, bom, tudo bem, nós vimos já que o intermitente ele pode abranger qualquer categoria, exceto de aeronauta. Ok? Mas o trabalhador doméstico, que está excluído da CLT e que tem uma regulamentação própria, ele não fala do intermitente. Então, a grande questão do empregado doméstico e do trabalhador rural, que possuem regulamentação própria, é a seguinte: eles têm regulamentação, mas não se fala do intermitente na regulamentação deles. Então, havendo regulamentação própria, que não trata do intermitente, poder-se-ia aplicar as regras do intermitente ao empregado doméstico e ao trabalhador rural? E ao empregado rural? Fica aí essa dúvida para nós, que é um objeto das nossas situações problema aqui que serão trazidas. Outra coisa, outro problema, existe algum parâmetro para a jornada intermitente? Ah, beleza, o empregado regular, ele tem lá a sua jornada de 8 horas diárias e tal, mas e o intermitente? O cara vai trabalhar numa festa rave. Eu sei que aqui, não sei se todos sabem o que é uma festa rave, mas temos jovens aqui, todos nós, jovens aqui, você sabe, e aquelas festas que duram 2, 3 dias? Eu posso contratar um intermitente para trabalhar 2, 3 dias seguidos? Ele tem alguma proteção nesses casos? No final das contas, a gente vai ter que fazer adaptações da lei àquilo que o intermitente não traz. E aí já falamos da multa e tudo mais. Então, as questões aqui derradeiras quanto ao intermitente. A questão das férias. O que diz as férias lá no 452A? Parágrafo 9º diz assim: a cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, 1 mês de férias. Período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço pelo mesmo empregador. Problemas aqui. Esse período de inatividade, que não é considerado tempo à disposição, isso conta nesse período para esses 12 meses de férias? A lei só fala a cada 12 meses, não especifica. 12 meses o quê? De manutenção do contrato? De manutenção do vínculo? Eu preciso trabalhar quanto para contar um mês? Pelo menos um dia em cada mês? Ou eu tenho que trabalhar uma fração superior a 14 dias, como se fala lá na lei? Vejam tantos problemas que tem. Aí o cara vai receber antecipadamente as férias. Há um conflito aqui com o 145 da CLT que fala que o pagamento da remuneração das férias, se for o caso, o do abono, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Há aqui uma antinomia? Ou é possível compatibilizar? Ele já recebeu. Então ele recebeu até 2 dias antes. E outro problema aqui. No caso da justa causa do intermitente, que recebe as parcelas antecipadamente, ele vai poder ter seu período descontado se ele for dispensado por justa causa? Não vou nem entrar na suposta inconvencionalidade frente à Convenção 132 da OIT, porque a gente sabe que tem a súmula 171 do TST, que já, a princípio, parece que não, que ele não teria direito às férias proporcionais. Mas e aí? Aquela que já recebeu desconto ao final? São problemas que a gente tem em relação ao trabalhador intermitente. Aí aquele caso que eu contei para vocês, que a mulher invade um velório da outra para cobrar uma festa que não foi cumprida, para vocês verem como é complicado você deixar de prestar um serviço, então tem que olhar esse lado também. E aí as teses do CONAMAT e tudo mais, entendendo que
o trabalho intermitente é inconstitucional e inconvencional. O Supremo poderia ter julgado essa semana, não julgou. Pode ser que eu esteja errado, mas acho muito difícil o Supremo falar que é inconstitucional toda a regulamentação do trabalho intermitente. Talvez pontualmente ele até diga. E talvez até seja. Mas eu apostaria que não a princípio. Tá? Posso estar enganado. Porque, vejam só, até mesmo o parecer da PGR, que tem um sentido, né, normalmente o Ministério Público Federal, né, que nessas coisas muitas vezes é também subsidiado pelo Ministério Público do Trabalho, ele tem normalmente um sentido mais protetivo, né, um viés mais protetivo. Mas olha o que o próprio Ministério Público, a própria PGR falou, parecer da procuradora Raquel Dodge, que é uma pessoa que tem uma consciência, né? Eu tive com a Raquel Dodge em Costa Rica. Eu tive a oportunidade de assistir aquele julgamento do caso das trabalhadoras da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, em que o Brasil foi condenado pela omissão ao trabalho forçado. Estava lá pessoalmente naquele dia da instrução e estive com a procuradora Raquel Dodge. E ela é uma pessoa bem consciente, assim, né, da necessidade de proteção do trabalhador. E olha o que o parecer dela diz. Ela fala assim, ó, é necessário reconhecer que a modalidade de trabalho intermitente pode significar novas oportunidades para todos os envolvidos na relação. Palavras dela. Tá? Isso porque, sendo nova forma de contrato, o empregado estará trabalhando e será remunerado por esse tempo. E aí, ela, no parecer dela, pelo não conhecimento da ação, no método pela improcedência do pedido. Será que o Supremo vai comprar essa briga geral? Declarar a inconstitucionalidade total desse dispositivo? Eu apostaria que não, mas posso estar enganado. Vocês identificaram aqui, eu fiz uma pesquisa, na primeira jornada de vocês, achei que vocês trouxeram coisas muito interessantes. Gostei muito da visão que vocês tiveram lá. É certo que a situação, talvez a visão possa ter mudado, mas eu acho que vocês captaram bem alguns problemas que tinham aqui. Né, vocês disseram nesse encontro que se a atividade econômica for contínua ou o trabalho já estiver regulado em legislação própria, é vedada a utilização do contrato de trabalho intermitente. Razoável. Eu achei assim. Quando a prestação de serviço é contínua, né, fica descaracterizado o contrato intermitente. Aí vocês falaram do artigo 122 do Código Civil Brasileiro, falaram dos direitos do trabalhador e do pagamento das férias proporcional aos dias da prestação de serviço. Eu achei que vocês captaram muito bem aqui alguns problemas do intermitente. E para a gente encerrar, doutora Cristina, rapidamente, eu sei que não é tão problemático quanto o trabalho intermitente, né? Nós temos algumas questões aí sobre o trabalho autônomo. Deixa eu ver aqui quantos minutos eu tenho mais. Mais 15 minutinhos, pode ser? Vamos lá. O trabalho autônomo é mais simples que só tem um dispositivo. Está lá no 442B. O que fala o 442B? Fala que o trabalho é autônomo, exclusivo ou não, se tiver ali no contrato observadas as formalidades legais, nós teríamos o afastamento da qualidade de empregado. O que o legislador quis dizer para a gente com aquilo? Ele falou assim, olha, se fizer um contrato de trabalho autônomo, bonitinho, mesmo que na prática a pessoa seja empregada, ele não vai ser empregado? É isso que ele quis dizer? Claro que não. Óbvio que não. O que você poderia ter ali é, no máximo, uma presunção relativa da inexistência do vínculo, mas jamais absoluta. E quais os problemas que nós temos em relação ao trabalhador autônomo? Primeiro, a questão da exclusividade. Porque a lei fala assim, a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. Pois bem, o trabalhador autônomo pode ser exclusivo? Essa possibilidade de exclusividade é uma limitação à autonomia? E aí eu necessariamente, para um trabalhador autônomo exclusivo, eu cairia no vínculo empregatício? Ou eu poderia ter um trabalhador autônomo exclusivo? Será que nós já temos alguma situação assim? O representante comercial, ele pode ser exclusivo?
e pode ser autônomo? Bom, a medida provisória 808 tinha tirado isso, já sabendo que isso poderia ser um problema. Veja, a medida provisória 808 acabou com essa possibilidade de exclusividade. Ela falou assim, ó, ela repetiu o 442B e tirou lá o com sem exclusividade, sabendo que já tinha problema quanto a isso. Tá? Mas a medida provisória caiu. E a portaria 349 repetiu, não poderia ser diferente, porque ela não pode exorbitar a lei, os termos da CLT no 442B. Então, as questões aí relativas ao trabalho autônomo. E aí, pessoal, quando a pessoa quer desvirtuar o que a lei diz, as pessoas fazem. Né? E pensa um negócio que dá problema, é essa questão do autônomo. Eu lá no condomínio onde eu moro, lá em Goiânia, né, às vezes eu estou passeando lá e tal, e às vezes algum vizinho que me conhece já mora há muito tempo no condomínio, algumas pessoas, né, me conhecem, sabe, da minha atividade e tal, e aí vem e me param para perguntar alguma coisa de serviço. Eu tento fugir, né, a gente tenta assim, né, esquivar, mas às vezes ou outra pessoa mais conhecida assim vem com alguma questão. Quase sempre, quando alguém vem me perguntar alguma coisa, é perguntando que tinha um empregado, mas dispensou e o cara abriu uma firma, né? E agora está trabalhando para ele. E aí, tem problema? Tem risco? Tem. Aí eu tenho que explicar, né, da primazia da realidade, que pode ser considerada fraude. E aí o pessoal fica indignado com a gente, né? Com esses trabalhos, acham um absurdo. Mas como assim? Eu fiz um contrato lá bonitinho com ele. Aí eu sempre pergunto, mas o cara trabalha como? Ele tem liberdade para trabalhar? Ou ele trabalha como empregado? Porque se ele for empregado, se ele cumprir todos os requisitos e tal, é claro que ele é empregado. Não tem a menor dúvida. Artigo 9º da CLT, isso é evidente. Mas aí, esse problema aqui que nós temos, a CLT não veda o trabalho autônomo com exclusividade. Há, então, contradição entre exclusividade e autonomia. Aí vem a portaria, gente, regulamentando isso. Olha só, pensem bem, uma portaria do Ministério do Trabalho, do extinto Ministério do Trabalho, regulamentando esse trabalho autônomo. E aí vem a portaria e repete o que estava lá na medida provisória 808, porque, assim, na verdade, parece um amadorismo, né, incrível. O legislador vem, ele poderia ter feito uma lei, beleza, mas o que aconteceu? Ninguém quis negociar. A verdade foi essa. Qual que foi a posição das entidades, de todo mundo? De refutar a reforma trabalhista como um todo. Essa foi uma posição que se tomou. Porque se tivesse tido diálogo, talvez a Lei 3.467 estivesse com as adequações que foram feitas pela medida provisória 808. E aí, como não teve conversa, como não teve diálogo, como a resistência foi muito grande, né, e justificada a resistência, claro que a reforma trabalhista trouxe problema, mas talvez essas questões que foram inseridas na medida provisória 808 e acabou caindo, pudessem estar na lei. Agora a portaria, praticamente repetindo a medida provisória 808, fala assim, ó, motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros, trabalhadores de outras categorias e tal, regulados por leis específicas relacionadas a atividades compatíveis com trabalho autônomo, desde que cumpridos os requisitos do CAPT, não possuirão a qualidade de empregado. Gente, olha que coisa curiosa. Bom, se o CAPT já fala, né, se lá no 442B já fala que, cumpridas as formalidades legais, o trabalhador autônomo não é empregado, e aí vinha um artigo na medida provisória 808 falando que motorista, representante comercial, mais uma vez, esses aí, então, teriam uma presunção relativa mesmo de inexistência de vínculo, porque esses casos aqui, motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis e tal, esses, de forma alguma, não seriam empregados ou haveria uma presunção mesmo de autonomia. Talvez seja essa a grande questão do artigo 442B, e vejam lá o parágrafo 5º, que acaba colocando tudo por terra, que está lá na portaria e de discutível aplicação, e vem e fala assim, presente a subordinação será reconhecida do vínculo? Claro. Isso nem precisava falar para a gente, não é preciso falar para os outros, mas para a gente não precisa falar. Agora, então, a contratação do autônomo com ou sem exclusividade,
afasta a qualidade do empregado. Essas novas disposições, então, trouxeram alguma novidade ou é mais do mesmo? E a novidade que poderia ter aí seria a presunção de inexistência do vínculo diante de um contrato de trabalho autônomo? Ou permanece aquela distribuição do ônus da prova que todos nós conhecemos? Reconhecida a prestação de serviços, numa alegação de vínculo num contrato autônomo, permanece o ônus do suposto empregador para provar a inexistência do vínculo, ou diante de uma situação dessa, o ônus fica com o suposto empregado, diante desses termos da lei. Para mim, é a única discussão que se tem em relação a isso. Por que a presunção é relativa, eu não tenho a menor dúvida. Talvez a questão esteja no ônus da prova, no caso concreto nosso. E aí, na primeira jornada de vocês tiraram esse enunciado aqui, que eu achei interessante também, mas né, nesse caso aqui, vocês fizeram o correto, que, no caso do trabalhador autônomo exclusivo, o artigo 442b não impede o reconhecimento do vínculo. Beleza, tranquilo. Mas o exclusivo, ele é necessariamente empregado? Ou eu posso ter um autônomo exclusivo? E aí, o que nós já tivemos aqui nas leis que eu busquei? O representante comercial, ele pode, continuando como autônomo, ser exclusivo. E outro exemplo aqui, o transportador autônomo de cargas agregado, que também ele é autônomo, mas que pode ser exclusivo. Então fica essa dúvida. O autônomo exclusivo, ele é um empregado ou não? Né? Aí já temos as teses e tal, e temos a situação do empregado doméstico. Aí eu já coloquei para você, será que há uma presunção de autonomia, então, em relação ao essa nova conceituação da Lei 4.367, ou não? Né? Continuamos como estávamos antes. Né? Essa é a grande questão. De acordo com a portaria, haveria então uma presunção de autonomia? Eu queria entender essa questão aqui, esse lobby que foi feito de alguém que colocou lá motoristas, corretores de imóveis. Tudo bem, corretor de imóvel eu acho que até entraria, mas motorista de quê? Que é presumidamente autônomo. Não é? Tem os motoristas autônomos. E aí, pessoal, mais uma dica que eu trouxe para vocês. Eu participei de uma banca de mestrado na USP Ribeirão Preto também, e pude avaliar um trabalho bem interessante, um livro que acabou de sair, que trata das relações de trabalho em plataformas digitais. E esse eu acho que é o grande desafio que nós temos hoje. Não sei vocês aqui, mas lá em Goiânia nós já temos algumas ações, os motoristas de Uber e tudo mais, e já antevejo problemas com esses entregadores nesses aplicativos, esse pessoal que entrega comida por meio dessas plataformas digitais. E aí essa autora ela fez um estudo bem interessante, ela fez umas tabelas aqui, comparando decisões do TRT da segunda e da terceira regiões nesses casos. E aí é uma fonte de pesquisa interessante se vocês tiverem um caso como esse. E aqui eu acho que em Porto Alegre pode ter. Já tem, doutora Cristina? Já tem? Alguém já viu, né? Então aqui uma fonte de pesquisa também, se vocês quiserem folhear e tal, é um trabalho bem interessante. Eu faço a apresentação desse livro que chama Relações de Trabalho em Plataformas Digitais, da Natália. Então meu tempo está encerrando, mas aí, por exemplo, em relação ao caso Uber, né, que é um problema, que é a discussão como autonomia, nós temos o quê? Lá entre os requisitos do vínculo, para aqueles que defendem que esse trabalhador é autônomo, e eu confesso, assim, embora eu seja um pouco seduzido ali pelas argumentações acerca do vínculo, que são interessantes, eu ainda não consegui reconhecer, tá, esse vínculo empregatício. Eu acho que a gente tem que mudar muito o nosso conceito, pelo menos da forma e até a prática que eu tenho lidado com esses motoristas de Uber. Mas tem esses dois argumentos. Aqueles que defendem o vínculo entendem que há a presença da pessoalidade por causa do cadastro pessoal, teste psicológico e tudo mais, há onerosidade, embora aqui é discutível, porque o motorista ele fica com grande parte, né, do valor, ele fica com 75%, se não me engano, né, da corrida ali. A não eventualidade e a grande questão aqui está na subordinação,
que alguns entendem que a subordinação aqui seria estrutural, haja vista que esse empregado se insere na dinâmica da empresa. Então é razoável essa argumentação, mas eu ainda estou pela autonomia. Estou querendo ser convencido, tá? Mas eu ainda não fui convencido do vínculo empregatício. Eu ainda vejo essa autonomia no motorista do Uber, que ele, a princípio, não recebe ordens, né? Ele tem ampla liberdade em relação aos horários, isso eu vejo na prática, né? Eles escolhem mesmo os horários que vão trabalhar, eles não têm rotas a cumprir, e aí a grande discussão é se há uma subordinação estrutural ou não. É uma discussão que não está naquela, mas a gente pode, né, doutora Cristina, também travar, que eu estou à disposição de vocês. Então, para encerrar aqui, como aumentar essa proteção no trabalho autônomo, no teletrabalho e no trabalho intermitente? No trabalho autônomo, acho que a gente tem que estar atento e tem que aumentar o mecanismo de detecção de fraudes. Tem que ficar atento quanto a isso e criar uma cobertura previdenciária. Nesse livro aqui, a conclusão da autora é no sentido, olha, o motorista de Uber, ele não é empregado, mas ele precisa ter proteção maior. E aí ela já traz experiências de fora, né, dos Estados Unidos, da Europa e tal, de regulamentação restritiva do horário de trabalho deles. Bom, eu posso falar, eles não são empregados, mas eles têm que ter uma jornada máxima. Ou o cara pode trabalhar 14 horas, 16 horas, 18 horas. Porque para ele ganhar, ele tem que trabalhar muito. E aí a lei poderia restringir a jornada de trabalho dele? Eu entendo que sim. Porque está em risco até a segurança pública, segurança de todos, o risco de acidentes, né, que se tem. Então se pode aumentar essa proteção, inclusive garantindo coberturas previdenciárias a esse trabalhador. Talvez seja o futuro. Né, gente? Infelizmente, mas a gente tem que lidar com essa situação. No teletrabalho, assegurar recebimento de horas extras, se tiver, garantir a privacidade, que nós já falamos, tratar do devido custeio dos equipamentos e respeitar as normas de saúde e segurança. E ainda permitir a desconexão que vale para todos. E o trabalho intermitente, resumidamente, eu entendo que deveria assegurar a renda mínima e garantir coberturas previdenciárias. E aí, para a gente encerrar a mesma parte expositiva, assim como eu comecei de forma lúdica, não tenho o talento do colega César aí, da voz e tal, mas a gente vai fazendo, né, poesias, quem sabe se tornem músicas um dia, né, César? Mas eu trouxe mais uma poesia para a gente encerrar, dentro desse contexto, desse futuro do trabalho e tal, que é uma realidade que tem. E essa poesia que eu acabei de escrever se chama Entre a Cruz e a Máquina, e diz assim: aí a relação homem-robô, né, que a gente tem que lidar, talvez até como colega, né? E aí, nós vamos ter um colega robô, porque daqui o negócio está evoluindo tanto que você vai estar lá, trabalhando, e às vezes até você cria uma certa afetividade com ele, sei lá, né? Já teve filme sobre isso, né? E aí, nessa relação homem-robô, desse trabalho do futuro, essa poesia diz assim: busco-me em ti, mas não me encontro. Em ti apenas um olhar, vazio, lânguido, insosso. Inimigo não és, não tens nada de coração, nem que se diga mal e muito menos morno. Repetir com perfeição não lhe traz a vida. A mão que te afaga é a mesma que te desliga. Não podes nem sonhar, sentir a brisa voando sentado, ver um pássaro batendo as asas ao teu lado, sem sair do lugar. Não me tornarei escravo dessa hipnose maquinar. Recuso-me a servir aquilo ou aquele que me serve. Prefiro estar lado a lado, para nos completar. Tu, trabalhando sem cansar, eu, com meu sopro divinal. Nessa montanha russa da minha existência, sinto prazer e dor, alegria e tristeza, no código binário dessa minha essência, que tu, robô, não pode experimentar. Mas se um dia domares o mundo e não sobrar nada para mim, vou-me embora para Saturno, buscando não ter o fim. Levo meu zap planetário, meu Wi-Fi intergaláctico, meu Deus, minha família e a viola no saco. E parto, como a terra vim. Simples assim. Muito obrigado.
Obrigado, pessoal. Eu não estou me despedindo desde já, nem daqui nem da terra, mas estão ali, estão ali meus contatos, tá? No Facebook, Platão Neto, tem o Face do Quarteto Trabalhista também, no Instagram, Platão Teixeira, Quarteto Trabalhista, e no e-mail, platão.teixeira@gmail.com. Será um prazer, né, manter o contato com todos vocês. Adorei, doutora Cristina, estar aqui, né, participar disso. Nossa, minha acolhida, assim, eu não gosto de criar expectativas, porque eu acho que a expectativa que gera frustração. Por isso eu não criei nenhuma. Mas se eu tivesse criado alguma expectativa, vocês superaram todas elas nessa acolhida. Viu? Foi muito bom estar com vocês mesmo aqui nesse período. Permanecerei aqui, não estou despedindo, como eu disse, mas assim, eu fiquei encantado. Desde a recepção da desembargadora Carmen até a acolhida, né, a atenção de vocês durante todo o tempo, o almoço delicioso que nós tivemos juntos. Então, para mim, tem sido uma satisfação e eu espero manter esse contato com todos vocês, tá ok? Em verdade, nós que agradecemos, assim, porque o tema é imenso, tem muita coisa, espinhoso, e está todo mundo aqui quietinho, prestando atenção, atento, é uma proeza, e sempre uma poesia bem-vinda, né, para aliviar um pouco os espinhos do tema. Antes do intervalo, perguntas? Alguma pergunta? Está todo mundo com dor de cabeça. Sim, tem tanta coisa, muita informação, né? Bem. Tá, então vamos para o intervalo. Depois a escola pede que, na medida do possível, a gente mantenha os mesmos grupos. O relator, sim, tudo bem, vamos alterar, né, para também não sobrecarregar os colegas. Mas os grupos é que a escola está pedindo para manter, certo?